Agora vamos conversar com o professor, pode ir ligando, tá? Professor Luiz Fernando, nós vamos falar sobre empreendedorismo. O que é isso? Como é que nós podemos explicar isso, hein, professor? Seja bem-vindo. Eu vou abrir uma empresa, o que mais? O que eu posso falar? Pois é, primeiro que, claro, o empreendedorismo no Brasil, ele é eminentemente jovem. Existe uma pesquisa que é feita a nível mundial e nacional e o Brasil ele é um país empreendedor jovem. Muitos jovens querendo abrir o próprio negócio. Isso é muito bom, até porque é uma nova alternativa de trabalho, isso fomenta a economia. Só nós não podemos deixar aí que este novo empreendimento se torne depois um grande problema, por falta de planejamento. Porque senão você abre as portas e fecha depois do que? Os 3 meses. É mais ou menos esse tempo, os 3 meses? Existem diversas pesquisas e algumas delas apontam que novos empreendimentos fecham as portas em menos de 2 anos. Isso é um problema muito sério. Aquilo que você sonhou tanto, geralmente é aquilo que você quer para a sua vida toda e juntou família, amigos, sócios e de repente ele se torna uma grande frustração. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quais os cuidados? Apesar que eu tenho uma primeira pergunta aqui, quais os melhores segmentos para abrir um negócio hoje em dia? Bom, na verdade, são perguntas que quando nós falamos que você está aqui, mandaram para a gente, tá? Sim, na verdade, assim, quando a gente fala em empreendedorismo, novos empreendimentos, a primeira coisa que eu tenho que saber é, será que de fato aquilo é algo criativo, inovador? Quando nós estudamos empreendedorismo, é uma coisa que a gente sempre fala para os alunos, nós precisamos inovar. O brasileiro ele gosta muito de copiar em alguns momentos. A gente tem que tentar inovar, ser criativo. O mercado ele apresenta diversas alternativas. O mercado está aí com algumas lacunas que podem ser preenchidas. Dá um exemplo. Por exemplo, na área de alimentação. Eu conheço empreendimentos que eles estão trabalhando com uma embalagem totalmente diferente daquela normal para marmitex, muito mais higiênica, muito mais segura. E eles têm opções para quem tem problema com lactose, para quem tem pressão alta, para quem está em dieta. Então nós vamos fazer, você liga lá, você pede uma marmitex para quem está querendo emagrecer, para quem está com pressão alta. Isso é inovação, é diferente. Inovar em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Se fazer a diferença, né? O grande lance é esse, você fazer a diferença. Porque a mesmice, você tem que ser melhor, porque senão não vai ser mais um no mercado de trabalho. Aí vai ser complicado. A gente tem que pensar o seguinte, o meu cliente ele é exigente. Quem quer ser um novo empreendedor, quem quer ser um empresário, a primeira coisa que eu preciso saber é, o meu cliente ele é exigente e ele vai requerer um produto de qualidade e um produto diferente. Então, eu preciso me preparar, eu preciso conhecer o meu mercado e oferecer para ele aquilo que satisfaça a necessidade dele, sem dúvida. Nós temos mais uma pergunta. É legal ter sociedade? Quais os cuidados que devo tomar? Eu diria que sociedade é um casamento. E antes de você casar, você tem que namorar. Conhecer a família, tudo. Né? Exatamente. Então, primeiro se prepare bem, veja quem vai ser o seu sócio. Geralmente é família e depois isso acaba atrapalhando o relacionamento familiar. Eu tenho uma dica muito interessante para quem quer ser um novo empreendedor, um novo empresário. O Sebrae ele tem um programa muito legal. Você acessando o site do Sebrae, ele vai te fornecer lá uma planilha que nós chamamos na área empresarial de plano de negócios, onde você vai descrever todo o seu empreendimento, inclusive os sócios que vão fazer parte. E depois você tem, muitas pessoas não sabem, mas o Sebrae ele te dá essa assessoria até a fase de inicialização deste novo empreendimento, sem qualquer custo. Então, vai abrir uma sociedade? Quem vai ser meu sócio? Eu tenho condições para abrir esse novo negócio? Eu tenho empatia com essa pessoa que vai fazer parte da minha sociedade? Eu fiz uma pesquisa de mercado para saber o que estão precisando, quem as pessoas precisam. Na verdade... Qual que é a ordem? Me fala uma coisa, qual é a ordem? Bom, eu estou pensando, chegou 2012, 2011 foi meio complicado. Agora eu quero ver alguma coisa. Será que eu tenho dinheiro? Qual é a ordem assim? Primeiro a gente fala que nós precisamos reconhecer a oportunidade. Reconhecer a oportunidade, eu sei o que eu quero, então eu vou pesquisar se o mercado de fato precisa de algo para aquela área. E isso eu faço pelo próprio Sebrae, ele me dá alguns instrumentos para fazer uma pesquisa de mercado. Exatamente, o que eu devo pesquisar, como eu devo pesquisar e se os resultados dessa pesquisa forem positivos, então eu vou fazer o meu plano de negócio financeiro e econômico. Quais serão os recursos que eu preciso para abrir esse novo negócio? Se esses recursos eles vão me dar uma rentabilidade que os sócios querem, em quanto tempo eu vou ter o retorno desse empreendimento para que depois eu tenha condições de colocá-lo no mercado. E olha, uma dica interessante,
Hoje o problema não é capital próprio para abrir um negócio, porque existem várias linhas de crédito específicas para você abrir um novo negócio. Então, eu preciso saber se o meu negócio é viável no mercado, mercadologicamente dizendo, e financeiramente. Depois é buscar uma linha de crédito específica e não esquecer de procurar o Sebrae, com certeza. Mas fale dessas linhas de crédito. Aqui em Londrina, por exemplo, nós temos a Casa do Empreendedor, que é justamente para fomentar os novos negócios. Alguns bancos comerciais, eles têm linhas de crédito para pequenas empresas e médias empresas. A própria prefeitura, ela tem um setor que é para atender o MEI, que é o microempresário individual. Então, o que mais se tem são políticas para o desenvolvimento regional, e isso envolve o empreendedorismo. Tem que pensar com muita cautela, tem recursos para ser buscado. O que eu não posso deixar acontecer é aquilo que era o meu sonho se tornar um pesadelo, que é o fechamento da empresa. E quais são os maiores erros quando você percebe, meu Deus, a boa vontade eu tenho, eu tentei, mas eu não consegui. Por que não consegui? Talvez um pouquinho de falta de preparo mesmo, porque você estava acostumado a lidar com relações não empresariais e aí de repente você tem uma própria empresa. Então a sua postura, a concepção de encarar as coisas é diferente, principalmente em empresas familiares. O que eu tenho que saber é que ali na minha empresa ela tem vida própria. Um dos principais erros é que os empresários, os novos, eles confundem o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Isso não pode acontecer. A empresa é minha, eu vou pegar o dinheiro da empresa para pagar as minhas contas pessoais. Na verdade, aquilo ali é o giro da empresa. Então, um dos principais problemas é não conseguir separar patrimônio da empresa e patrimônio do sócio. Isso tem que ficar muito claro. Pergunta que está aqui chegando no meu ouvido, o telespectador quer saber o que é Prolabore. Prolabore é aquilo que você define. Como se calcula isso? É a retirada dos sócios. Os colaboradores têm um salário. Os sócios, os novos empreendedores, eles têm uma remuneração mensal que é chamada de Prolabore. É óbvio que não adianta eu achar que eu vou abrir uma empresa hoje e daqui a 2 meses eu vou tirar um Prolabore de 3, 4 mil reais. Isso acaba sendo incoerente. Então, o Prolabore, ele tem que ser definido previamente, porque é aquilo que eu posso retirar sem ferir o capital de giro da minha empresa. Isso tem que ser muito bem pensado e eu tenho que ter aquilo como regra. Eu não posso definir um valor e de repente começar a pegar outro valor. Aí nós entramos naquilo que eu falei. Mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro dos sócios. Por exemplo, eu trabalho, vamos dizer, o Estúdio One, né? Trabalha com beleza. Eu trabalho com televisão. Eu tenho escritório de contabilidade, um exemplo. Eu tenho que investir no que eu já conheço, ou é mais certo, ou eu posso me arriscar em outro segmento? Eu posso me arriscar nesse segmento? Clara, tem um pensamento oriental que diz que o risco é a combinação do perigo à oportunidade. Para eu ter boas oportunidades, eu tenho que correr o risco. Mas esse risco tem que ser bem planejado. Então, eu não preciso ficar focado apenas e exclusivamente naquela minha área. Mas para eu ir para outras áreas, eu preciso antecipar cenários, eu preciso saber as possibilidades de erro e tentar já estar muito mais preparado para suprir essas necessidades. Então, para eu ir para outra área, se esse é o meu desejo, se eu quero explorar outras áreas, então eu vou conhecer. Olha, uma dica interessante, converse com empresários dessa área que você quer atuar, faça uma pesquisa, a internet te dá várias informações, o Sebrae tem uma biblioteca fantástica, ele vai te passar várias informações sobre aquela área. O Sebrae, então, né? Eu acho interessante isso, muito bacana. O Sebrae, assim, esse é o órgão responsável por fomentar o empreendedorismo. Então, as pessoas às vezes acabam errando por falta de informação. Nós estamos com o Oswaldo de Cambé. Oi, Oswaldo, bom dia. Bom dia. Você está bem, Oswaldo? Tudo bem, graças a Deus. Passou bem o Natal? Sim, muito bem. Pode fazer pergunta. Então, eu queria saber que eu vou pagar de imposto a mais do salário do funcionário. Repete, Oswaldo, pra gente. A gente está falando de empresa, né? Eu queria saber que eu vou pagar de imposto a mais do salário do funcionário para o governo. Oswaldo, não sei se era bem exatamente essa a sua pergunta, mas algo que deve ser pensado também é que quando eu falo em abrir uma empresa e eu venho a ter um colaborador, se eu vou pagar para ele um salário mínimo, não significa que é só aquele valor que eu tenho que pagar. Sobre este salário existem os encargos sociais. O INSS, se não for uma empresa enquadrada num regime simples, e o FGTS. Então, que dá em torno aí de mais uns 30% sobre aquele valor. Sobre aquele valor. Em média.
Então eu tenho que tomar muito cuidado porque não é só o salário. Por isso que tem alguns casos, infelizmente, que alguns colaboradores trabalham na informalidade, porque ele acaba saindo caro para a empresa. Mas é um direito do colaborador e é uma obrigação do empresário. Então, se o salário for agora para 600, é 3 vezes com 30%, é isso? Dá então, R$180? Na verdade, vai dar um pouco mais, porque tem outros encargos, tem contribuição sindical, uma vez por ano ele tem que descontar uma guia que é repassada para o governo. Então, hoje, um colaborador aí de R$600, com o 13º, férias, ele pode custar para a empresa uns R$900. Uns R$900 é a conta que nós fizemos aqui. Uns R$900. Oswaldo, mais alguma pergunta, Oswaldo? Só isso, obrigado, viu? Obrigada, um ótimo ano novo para você, tá bom? Para você também. Tchau, tchau. Se você quiser ligar, também pode ligar. O nosso telefone está aí, 3371-3390. Oswaldo, então, nós temos que pesquisar o mercado. Mas eu gostei desse serviço do Sebrae, né? A gente já conhece, né? A gente já conhece todo esse trabalho do Sebrae, mas é que daí eu tenho dinheiro, mas eu não tenho por onde começar. Vou escolher um sócio. Olha quanta coisa nós falamos aqui, né, Luiz? E tem que tomar muito cuidado também, Clória, porque a maioria dos novos empreendimentos, micro, pequenas empresas, eles são familiares. E nós não podemos deixar que as relações familiares atrapalhem as relações empresariais. Mas de que jeito, Luiz? Existe uma pesquisa que foi feita, eu sou muito apaixonado por essa pesquisa, eu trabalho muito com ela em sala de aula, e diz que algumas empresas familiares são classificadas como intuitivas. Por que intuitivas? É a intuição. Então, o empresário, ele acaba se restringindo de buscar informações e ele age pela intuição, principalmente o novo empreendedor. Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, a gente se dá bem, vamos montar uma coisa junto. Mas lá na minha casa eu fazia isso, lá na minha família era assim. E, na verdade, você está lidando com uma nova pessoa, que é a empresa, uma pessoa jurídica. E ela requer cuidados especiais. Então, além desse processo do Sebrae na abertura, ele também tem alguns cursos, programas com preço totalmente acessível para qualificar melhor esse empresário depois que ele abriu a sua empresa, principalmente se é essa empresa familiar. Agora nós estamos com o Luiz, do Jardim Leonor. Bom dia, Luiz. Bom dia. Você está bem? Tudo jóia. Então tá bom, foi bem de Natal, né? Foi bem, graças a Deus sim. Então tá bom. Faz a pergunta aqui para o professor, tá? Eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte, na empresa tem um curso simples, uns cursos da empresa mais ou menos. Eu queria saber como que todo mês eu tenho que pagar esses simples, esses cursos que tem na empresa? Custo, você entendeu, professor? É custo fixo, é isso? É um custo fixo que tem na empresa. Todo mês tem que pagar um curso simples, INSS, uns trens assim que tem que pagar. Esse curso todo mês, ele é fixo por mês? Ok. Bom, sobre os encargos novamente, e aí falando essa questão de custos fixos e variáveis, existem aqueles gastos que todo mês eles acontecem na empresa, independente se você vendeu ou não. E os encargos sociais, no caso que ele citou, o INSS, o FGTS, ele é um gasto fixo, porque você tem que pagar ele, vendendo ou não, o seu colaborador tem que receber. Então, esses custos fixos, nós chamamos isso que é aquilo que vai alavancar a sua empresa. No mínimo, eu tenho que vender para pagar os fixos, porque se eu não pagar os fixos, eu vou entrar no prejuízo. Nós chamamos de ponto de equilíbrio. Então, quando você abre uma nova empresa, não só os encargos sociais, o aluguel, o financiamento que você fez, enfim, todos aqueles gastos que você vai pagar mês a mês, eles têm que, no mínimo, ser supridos com a sua receita, senão você acaba entrando no prejuízo. Pergunta chegando, e o ISS e o IR? Que são os impostos, né? Cada vez que eu presto serviço, eu tenho que pagar. Tem que pagar, tem que recolher. O imposto de renda retido na fonte e o imposto sobre serviço, né? Um é federal, o outro é municipal. Não tem como eu fugir disso. Até para os novos empreendedores, vai aí a dica. Essa questão da nota fiscal eletrônica, ela tem se alastrado muito, o governo está batendo muito em cima disso e já não está fácil. Eu nem aconselho, muito pelo contrário, que vocês procurem trabalhar dentro da formalidade, trabalhar dentro daquilo que a lei exige
para que você não fique aí depois com problemas de dívida ativa. Então, o imposto sobre serviço, ele tem que ser pago para a prefeitura, ele é pago sobre serviço. Se a minha empresa ela é comercial, ela não vende serviço, qual o valor? Não tem. Depende muito do serviço, né? Cada tipo de serviço tem uma alíquota específica. Geralmente é 5%, mas tem serviço que pode ter alíquota de 10%. Outra pergunta chegando. PIS, COFINS, quando eu pago? PIS e COFINS são impostos federais, né? E eles são pagos sempre na primeira quinzena do mês subsequente. Então, eu trabalhei nesse mês, eu vendi nesse mês, no mês seguinte eu tenho que pagar. Só um detalhe, essas novas empresas, Clara, geralmente elas são inseridas no que nós chamamos de regime simples. Elas são simples, elas não pagam PIS, COFINS, elas pagam um único imposto, que é o super simples, que engloba todos os outros impostos. Então, o PIS e o COFINS vai ser pago para aquelas empresas que não podem se enquadrar como simples ou que já ultrapassaram uma faixa que é estabelecida. Então, isso depende do faturamento? Depende do enquadramento da empresa e do faturamento. Nossa, o telefone não para? Oh, coisa boa! Agradeço o professor Luiz Fernando e volte sempre. O ano que vem vamos estar juntos aqui. Com certeza. Um feliz... Você também está meio cansadinho hoje? Nós estamos tudo assim, nós estamos meio feriado hoje, né? Por isso que eu estou falando algumas coisinhas erradas. Mas é assim, gente, o ano que vem o professor Luiz vai estar junto com a gente aqui. E desse jeitinho, você pergunta, ele responde, você pergunta, ele responde. Poucas perguntas fizemos aqui. Você que falou, foi bem legal, né? Você que falou, fez um monte de pergunta em casa. Um ótimo 2012 para você. Obrigado para você também e aqueles que te assistem. É um prazer imenso estar aqui com você. Olha, e tem mais um recado. A Denise do Jardim Cabo Frio, também a esposa do Júnior, ligou e mandou um beijo para o maridão. Ai, que coisa linda! Bonito isso, né? Bacana. Obrigada, professor. Pode passar e comer aquele pedacinho de pudim gostoso.